Bem-vindos de volta ao Sumo de Uva. Nas lições anteriores temos vindo a explorar algumas regiões de Portugal e algumas características interessantes nos vinhos, e hoje fazemos uma espécie de desvio a um favorito meu, ou seja, a minha uva, provavelmente a minha casta favorita, e hoje vamos explorar as capacidades da casta Baga. Lição número 7. Baga. Este episódio foi gravado com obras mesmo ao lado do estúdio, o que pode fazer com que haja muito barulho durante o episódio. Pedimos desde já desculpas. Tentámos até oferecer vinho aos senhores que estão a fazer as obras, mas por alguma razão não resultou e o barulho continuou. Muito obrigado. A Baga é uma casta que origina na região do Dão, é uma casta tinta, conhecida por ser extremamente escura quando ainda está na vinha, ou seja, é uma uva completamente preta. E a Baga origina na região do Dão, mas é maioritariamente cultivada e produzida como vinho na região da Bairrada. E de facto, para um vinho ser considerado um vinho DOC Bairrada, é um vinho que tem de ser produzido com, se não me engano, 90% da casta Baga. A Baga é uma uva que cresce bem, é uma uva que cresce sem grande dificuldade, embora seja extremamente suscetível à chuva, e a chuva pode fazê-la apodrecer com muita facilidade, e se por acaso alguém conhecer a região da Bairrada, vai perceber que lá chove muito. Portanto, o grande desafio dos produtores na região da Bairrada, quando produzem vinhos com a Baga, é fazer com que a uva não apodreça e chegue ao final do seu processo de maturação intacta e em condições para produzir vinho. A Baga, para quem conhece vinhos, a Baga é uma casta que tem tido uma má reputação nos últimos anos, se bem que isso tem vindo a mudar. E uma má reputação porquê? Porque a Baga é uma daquelas castas que ou se adora ou se odeia. Não conheço ninguém que tenha uma opinião assim ou uma opinião com a Baga. A Baga faz vinhos que não são propriamente vinhos com os quais nós tínhamos uma grande familiaridade em Portugal. Faz vinhos com um teor elevado de taninos, mas com uma elevada acidez também, o que não é muito comum nos vinhos portugueses, com notas muito próprias da casta e, portanto, muito diferentes de uma Touriga nacional e de uma Touriga franca, que são, por assim dizer, o standard das castas em Portugal. A Baga faz vinhos com notas de chão de floresta, de musgo, de frutos vermelhos, em algumas variantes interessantes, frutos vermelhos com o sabor da fruta a ser muito realçado, e o seu envelhecimento faz com que produza vinhos com notas de tabaco, notas de azeitona, notas da evolução do musgo, que são coisas muito diferentes daquelas a que a maior parte dos consumidores portugueses está acostumado. Havia uma ideia muito grande que os vinhos produzidos com a Baga eram vinhos que tinham de ser muito envelhecidos ou envelhecidos durante muito tempo nas garrafas, e só aí poderiam ser bebidos, só com estes sinais de maturação. No entanto, nos últimos anos temos visto alguns produtores portugueses liderados da região da Bairrada, liderados pelo grande Luís Pato, um inovador nesta área dos vinhos e especialmente um grande inovador na região da Bairrada, que começam a produzir vinhos que não precisam de ficar tanto tempo na garrafa, que abraçam estas qualidades da fruta e estas qualidades do chão de floresta para produzir vinhos muito interessantes, relativamente frescos, com uma mineralidade
personalidade muito própria desta região junto ao Oceano Atlântico, com vento, com uma salinidade muito interessante nos vinhos. E é uma região que começa a representar muito bem a exportação, começa a ser muito bem representada na exportação de vinhos portugueses, por criar exatamente vinhos um bocadinho diferentes da norma. E o que nós vemos também é uma nova geração de produtores de vinhos naturais e vinhos biológicos e vinhos biodinâmicos na região da Bairrada, em grande parte liderados pelo Dirk Nieport, que é um produtor de vinhos do Porto, que compra um terreno na região da Bairrada para fazer vinhos completamente fora do normal, com uma maceração muito rápida, vinhos muito leves, com esta casta tradicionalmente vista como muito pesada, e que precisa de uns anos para ficar na garrafa. Vemos a Filipa Pato, a filha do Luís Pato, que vai por um percurso completamente diferente, vai fazer vinhos para a Austrália, vai fazer vinhos para a Nova Zelândia e volta para Portugal e traz algumas dessas técnicas do novo mundo para fazer vinhos naturais e vinhos biodinâmicos, com uma grande acidez, que funcionam muito bem na boca. E depois temos alguns produtores mais tradicionais, como Campo Largo, e até mesmo, por exemplo, as Caves de São João, e a Adega Cooperativa de Cantanhede, a fazerem vinhos com uma qualidade muito acima da média, usando esta casta que tradicionalmente é vista como uma casta que não produz bons vinhos, para fazer grandes exemplos desta região. Os vinhos que eu trago hoje são dois exemplos para mim, são apenas dois vinhos, portanto peço desde já desculpas. Falhei na minha missão de trazer 3 vinhos, mas são 2 vinhos que penso que mostram muito bem a versatilidade desta casta. O primeiro vinho é o Marquês de Marialva, colheita selecionada 2014, da Adega Cooperativa de Cantanhede, que é a prova de que as adegas cooperativas podem fazer grandes vinhos. Nós temos alguns casos aqui em Portugal de adegas cooperativas que fazem vinhos excelentes. A Adega Cooperativa de Vila Real é um exemplo, a Adega Cooperativa de Ponte Lima é outro exemplo. Na Bairrada, especificamente, a Adega Cooperativa de Cantanhede faz vinhos excepcionais, sobretudo segundo esta marca do Marquês de Marialva. Neste caso, o que temos aqui é o Marquês de Marialva, colheita selecionada de 2014, ou seja, é um vinho Baga, maioritariamente Baga, com depois alguma produção com Touriga Nacional e com Aragonês, mas que é um vinho que mostra muito bem as capacidades deste terroir mais atlântico, e desta proximidade ao mar. É um tinto que é vendido. Eu admito que não gosto particularmente do marketing deste vinho, não gosto particularmente do rótulo, não gosto particularmente da forma como a garrafa é produzida, porque acho que passa uma ideia muito old school deste vinho, e acho que é uma ideia que às vezes pode afastar um bocadinho o consumidor, especialmente se estivermos a falar do tipo de consumidor que olha para um vinho de uma adega cooperativa e diz um vinho de uma adega cooperativa, isso deve ser um bocadinho uma água a pé. Mas vocês não têm de ter medo disso, porque se estão a ouvir este podcast é porque querem experimentar coisas novas, e isso inclui afastarmos muitos mitos. Um desses mitos é o de que as adegas cooperativas não conseguem produzir bom vinho. Este Marquês de Marialva, logo quando olhamos para ele no copo, é um vinho com uma cor muito diferente das cores de vinhos tintos que nós já apanhámos neste podcast. É um vinho com uma cor rubi muito, muito interessante, uma cor rubi escura, muito, que reflete muito bem a cor da uva na vinha, com uma descoloração, porque isto é um vinho de 2014, uma colheita de 2014, já teve uns anos para envelhecer na garrafa, com uma descoloração nas bordas, ou seja, vamos ter aqui um Baga tradicional,
Ou seja, isto é verdadeiramente a ideia de daquilo que um baga antigo, por assim dizer, pode ser, mas a preços muito interessantes por causa, lá está, desse mito que há à volta dos vinhos das adegas cooperativas, infelizmente. Mas é um vinho muito interessante, pelo menos visualmente é um vinho muito interessante. No nariz, então, é qualquer coisa de excepcional. Eu tenho de admitir que este é uma das minhas castas preferidas. Este vinho acho que é um grande exemplo desta casta. Vamos cheirar. No nariz é um vinho muito quente, ou seja, imediatamente a baga produz vinhos com um teor de álcool relativamente elevado. Começam nos 13%. Este vinho está nos 13% de álcool. É um aroma quente, é um aroma, como dizia há bocado a nossa equipa de produção, é o tipo de vinho que nós cheiramos e nos imaginamos a beber junto à lareira, e efetivamente tem essas características. As notas são de frutos vermelhos, de chão de floresta, de musgo, e depois com algum envelhecimento. Portanto, temos aqui algumas notas de tabaco, algumas notas fumadas, algumas notas de azeitona, que é uma nota muito interessante, que eu acho que vem da mineralidade destes vinhos e do facto de estes vinhos serem produzidos relativamente perto do mar, dá-lhes uma nota de azeitona, uma nota de aquilo que chamamos a mineralidade nos vinhos, por assim dizer, que para mim se representa como alguma salinidade, ou seja, o vinho cheira e sabe um bocadinho salgado. E isso é interessante num vinho com corpo, como é o caso deste vinho, ou seja, é uma nota contrastante que pode facilmente ser a porta de entrada das pessoas que não gostam de vinhos pesados para os vinhos relativamente pesados. E vamos ver como é que se comporta na boca. É um vinho tânico, é um vinho ácido, não é um vinho para toda a gente, mas é um vinho em que os taninos elevados e a acidez elevada contrastam com esta salinidade que eu estava a falar e com esta mineralidade que eu estava a falar. O vinho tem notas de chão de floresta, tabaco, azeitona, mas essas notas são contrastadas com uma mineralidade muito interessante, e com uma espécie de salinidade muito interessante. É um vinho com corpo, mas é um vinho, não é tão encorpado como um Touriga Nacional, Touriga Franca, ou seja, é um vinho que se pode beber bem, pede comida, pede um peixe, pede um queijo, pede um frango, talvez peça um porco, mas é um vinho que pede comida, no sentido em que se juntaria muito bem com comida, mas a uma determinada hora da tarde eu consigo-me imaginar a beber isto sozinho, ligeiramente refrescado. Eu provavelmente serviria este vinho. Acho que é um vinho, os bagas são vinhos que beneficiam de alguma frescura, beneficiam de alguma temperatura mais fresca, porque acho que isso acentua muito bem essas características da mineralidade. O que temos aqui é um baga com um final excepcional, muito de elevada qualidade, a preços bastante acessíveis, e é uma aposta muito segura para qualquer pessoa que se queira começar a inteirar dessas coisas um bocadinho mais estranhas que se vão fazendo com esta casta da baga na região da Bairrada. A baga também tem uma característica muito interessante, que é o facto de ser usada para produzir espumantes de uma qualidade excepcional, os espumantes da Bairrada, que conseguem muito bem aguentar-se contra qualquer outro espumante conhecido, incluindo alguns champanhes. Os espumantes da Bairrada são produzidos efetivamente com recurso à casta baga. A baga, como eu já disse anteriormente, é uma casta tinta, portanto, estes espumantes que resultam daqui são aquilo a que nós chamamos um blanc de noir, ou seja, um espumante branco, com cor branca, produzido com uvas tintas, neste caso a baga.
isso produz-se tirando as peles, removendo as peles da uva no processo de maceração. Depois os vinhos são produzidos, os espumantes são produzidos de acordo com o método clássico que nós já avaliámos anteriormente, ou seja, a fermentação em garrafa e um estágio na cave, antes de os vinhos serem colocados nas suas garrafas definitivas. O vinho que temos aqui hoje é... Eu acho que este vinho é um achado. Tenho de vos dizer que estou felicíssimo por ter encontrado este vinho. Obrigado ao Twitter, porque foi o Twitter que me deu a conhecer este vinho. Este vinho é um espumante Baga Bairrada, branco bruto, 2016, produzido e engarrafado pelas Caves da Montanha. As Caves da Montanha fazem espumantes excepcionais, certificado Baga Bairrada, ou seja, com uma certificação da Comissão Vitivinícola da Bairrada. Mas é o Blanc de Noir, método clássico, espumante bairrada, seleção exclusiva Pingo Doce. Ou seja, este vinho literalmente só se consegue comprar no Pingo Doce. Se não me engano, custa 5€, mas é um dos melhores espumantes que vocês podem comprar neste momento no mercado português. Em termos de cor, é vivo, dourado, creme... Tem a cor clássica de um espumante, por assim dizer. Parece levezinho. Em termos de álcool, tem 12% de álcool, ou seja, menos do que a expressão tinta normal desta baga. É um vinho que fez um estágio fez um estágio na garrafa na cave de 18 meses antes de ser transferido para a garrafa final, e agora vamos cheirar. No nariz, a baga revela completamente este seu caráter mineral e fresco. As notas são um bocadinho transformadas, são notas de creme, são notas de brioche, ou seja, notas um bocadinho de... Parece que estamos a cheirar um croissant ou um produto, um bolo, por causa da fermentação típica dos vinhos espumantes, que lhe dá este cheiro da fermentação, por assim dizer. Também uma maçã muito fresca, e isto vem da mineralidade, esta casca de maçã. E agora... E também sentimos uma azeitona, também sentimos essa mineralidade, por assim dizer, esse salgado no nariz. Agora vamos provar. Na boca é um espumante extremamente elegante, fresco, ácido, exatamente aquilo que nós queremos que um espumante seja, com uma bolha suave, uma bolha natural, ou seja, aqui não há carbonizações, não há rigorosamente nada. Isto vem única e exclusivamente do estágio. 100% baga, portanto continuamos a sentir os taninos, continuamos a sentir a acidez, mas contrastados com esta mineralidade e com esta bolha do processo de criação de espumante, temos aqui uma coisa que, com um final elegantíssimo, uma coisa que pode rivalizar qualquer champanhe produzido nos últimos anos em França. Não tenho a menor dúvida disso. Um vinho absolutamente excepcional, que nos revela que esta casta, que é tão ou amada ou tão odiada, pode funcionar também para produzir espumantes de uma grande qualidade, com um final longo, com estas notas de maçã, com estas notas de azeitona, com estas notas minerais ligeiramente salgadas. Pode pedir comida, e se pedir comida eu não me importaria de juntar isto, claro, com leitão, que é a grande combinação clássica, espumante e leitão na bairrada, mas também com peixe, também com frango, também com um prato de porco que não seja muito forte, ou novamente só beber isto fresquinho num final de tarde com os amigos. É receita garantida para se passar um bom dia. Aquilo que tentei hoje fazer foi dar-vos um olhar a duas expressões bastante clássicas desta casta que é a baga, para que também percebam que esta casta tem grandes qualidades que se podem exprimir em vinhos que não são pesados na carteira, que não precisam de ficar a envelhecer muito tempo,
e que podem ser facilmente adquiridos até em grandes superfícies. Esta foi um bocadinho a minha propaganda pela Baga, por assim dizer. Eu tenho uma missão que é fazer com que todos os portugueses experimentem um vinho produzido com esta casta pelo menos uma vez na vida. Espero que tenha conseguido cumprir esta missão neste episódio deste podcast. Se gostarem destas opções, se quiserem pensar noutras coisas mais interessantes, sugiro-vos tentarem entrar um bocadinho no mundo dos vinhos naturais que estão a ser produzidos na Bairrada e dos vinhos biodinâmicos que estão a ser produzidos na Bairrada. Experimentem qualquer coisa que a Filipa Pato tenha feito, literalmente qualquer coisa que a Filipa Pato tenha feito, e vão encontrar esta mineralidade e esta fruta em primeiro plano em vinhos leves, mas muito interessantes. Se quiserem também experimentar uma coisa completamente diferente, um vinho tinto que podem beber sem comida, fresco, experimentem um vinho que é o Nat Cool da Newport, que é um vinho que o Dirk Newport produz com uvas na Bairrada, com uma maceração com baga, 100% baga, com uma maceração muito rápida, um vinho extremamente leve, extremamente fresco, com os sabores de frutos vermelhos muito, muito presentes, e divirtam-se, porque nesta região o importante é usar esta casta que cresce com facilidade, que é um bocadinho mal amada, por assim dizer, pela maior parte das pessoas, para produzir vinhos interessantes, vinhos que não são muito pesados na carteira e vinhos que nos podem dar sabores que não conseguimos encontrar em mais nenhuma região em Portugal. Até à próxima lição. Se gostam do sumo de uva e se nos querem ajudar a crescer, deixem uma mensagem, um comentário e uma classificação nas vossas plataformas de podcasts, no iTunes, no Spotify. No Spotify não dá para deixarem comentários, mas deixem comentários no iTunes. Deixem comentários nas nossas redes sociais. Façam-nos perguntas, sugestões de episódios que queiram ouvir. Que tipos de vinhos é que gostavam de ver? Que tipos de vinhos é que também querem experimentar? Deixem-nos também as vossas notas de prova, o que é que acharam dos vinhos que nós recomendámos ou dos vinhos que escolheram para cada um dos episódios, e sigam-nos nas redes sociais, e vamos continuar a fazer episódios de sumo de uva.